Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc em conjunto com o governo do estado de Pernambuco. Olá, minha gente, tudo bem? Meu nome é Aquiles Flores, eu sou cantor, compositor, guitarrista e violonista. E estou aqui com o projeto O Violão e os Ritmos Pernambucanos, que é aprendendo a tocar violão numa viagem musical pelas manifestações culturais do estado de Pernambuco. Hoje, uma manifestação cultural muito intrigante, particularmente linda, o cavalo marinho. Mas agora vamos para a nossa aula de técnica de violão. Bom, galera, vamos lá, vamos para a nossa aula de técnica de violão hoje. Hoje eu queria falar um pouquinho dos acordes e o que a gente chama de acordes de passagem. Né? É tipo uma nota que você dá, um diferencial no acorde que você dá, que chama o próximo acorde. Né? Vamos dizer assim, uma nota relativa à outra. Muita gente chama, né, nota relativa, mas é muito importante esse conceito porque você você liga um acorde ao outro. Bom, vamos pegar o nosso Lá maior, certo? Que é formado pelos três acordes, o Lá, o Ré e o Mi com sétima menor e o Lá maior, né? Eu quero fazer uma nota de passagem do Lá maior para o Ré. Da tônica para a quarta, no caso, né? Dessa para essa aqui. Então, eu quero incluir uma nota, um acorde que chame o outro, que a partir dele você vá para o outro. É um tipo, uma nota que vai dar um relativo, que você vai chamar o outro. Você vai ouvir exatamente que esse acorde vai pedir o seguinte, que no caso aqui é a quarta justa. Então vamos lá, eu estou com o Lá maior aqui. Se eu soltar esse dedo do meio, deixar a terceira corda solta, que é um Sol exatamente, isso aqui eu estou dando uma sétima menor, certo? E caio no Ré. Vou fazer para vocês verem de novo. Lá maior com sétima menor e o Ré. Apenas ouçam. Entenderam como essa notinha de passagem aqui chama o outro, no caso o Ré? E a gente vai ter esse mesmo exemplo em todos os acordes, né? A gente sabe que a gente usa todas as notas, todos os acordes, eles têm suas particularidades, mas que elas se repetem. Na verdade aqui eu estou usando uma sétima menor. Estou aqui com ele normal, certo? Aí acrescento uma sétima menor nele e vou para o Ré. Chego na quinta justa, que é exatamente o Mi maior com sétima menor, e caio de novo no Lá maior. É uma nota de passagem, é uma nota que a gente, dentro desse acorde, ele está funcionando como uma nota de passagem. Então, vamos dar um exemplo com outro acorde, por exemplo, o Ré maior. Aí eu tenho o Sol, o Lá maior com sétima e o Ré maior. Então, eu estou aqui com o Ré maior e vou acrescentar nele uma sétima menor.
Veja as duas condições. Eu estou fazendo a sequência. Agora eu vou fazer a sequência usando uma nota de passagem entre o Ré e o Sol. Entenderam como funciona? Mesma coisa com Lá. Então, essa notinha ela faz uma diferença, ela já enriquece sua harmonia, né? A música que você está tocando, e você chama naturalmente um acorde que chama o outro, né? Interessante essa dica usando a sétima menor como uma nota de passagem. Bom, quero falar um pouquinho de batida agora. A gente tem um tipo de batida que pode ser com os dedos, né? Como eu já falei. Posso bater com a mão também. A batida com a mão é bem particular de cada um desenvolve da forma que achar mais conveniente e mais confortável para si, né? Eu gosto de... Muita gente deixa a unha crescer, muita gente tem outros artifícios, outras coisas que ajudam na própria técnica e torna isso muito particular. Então tudo, nesse caso, tudo é permitido você desenvolver uma técnica particularmente sua. Eu, na minha batida, eu gosto de usar o polegar, certo? E a unha, as costas das unhas. Eu não uso unha grande, minhas unhas são curtas. Eu gosto do contato do dedo com a corda. E na hora da batida eu uso as unhas ao contrário, quer dizer, a parte dos dedos também para ritmar. Por exemplo, eu puxo às vezes com o polegar, às vezes eu bato com as unhas aqui. Com as unhas que eu digo é o dedo, né? Com a parte da unha, né? Então eu gosto com auxílio do polegar, batendo, sempre indo e voltando. Eu tenho batida na ida e na volta. O importante é você criar uma batida ou tocar dentro de uma batida determinada, né? Você vem... Eu estou falando de uma batida simples aqui, tipo uma balada, porque se a gente for falar do cavalo marinho é uma coisa bem complexa, né? Mas a batida que você vai desenvolver é com o tempo, né? No começo a mão vai ser dura, vai ser uma coisa meio que tosca, mas com o tempo você vai se acostumando com a batida. A flexibilidade das mãos, certo? O punho mexendo junto com as mãos, é todo um conjunto de músculos e tendões que trabalham harmonicamente de uma forma natural. No começo você estuda e depois de uma forma natural você desenvolve, né? Eu gosto também muito de alternar a batida com dedilhado. Eu gosto de valorizar muito na batida o grave, certo? É exatamente o que vai dar o pulso, que vai dar a batida do coração, né? O andamento. E eu uso muito polegar para fazer isso. E é isso, a batida é uma coisa muito particular, é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo. Claro que não é da noite para o dia, mas com método, com disciplina, vocês vão desenvolvendo uma coisa muito importante que é a batida do violão, né? Que ele por si só, junto com a voz, você pode fazer um som bem cheio
com ritmo, com uma coisa marcante, entendeu? É uma coisa que leva um pouco de tempo, mas depois fica uma coisa bem automática. Para falar da batida, eu tenho que falar também do abafamento de cordas, não é? O abafamento de cordas é que vai dar o tempero no ritmo, é o que vai dar às vezes o contratempo, é o que vai dar o swing ao som, né? Então a gente usa a técnica de abafar. Você pode ver, eu dou a nota aqui, eu dou aqui o sol maior, né? A nota longa. Mas eu não quero ela longa, eu quero ela curta, então eu não estou parando com essa mão, eu estou fazendo isso. Eu paro de uma forma que não deixe ruído, né? De uma forma bem uniforme. Eu abafo as cordas apenas tirando a tensão que elas estão. Eu não vou soltar a corda que vai ficar ruído, certo? Eu tenho que continuar com a minha armadura aqui do acorde formado. O que eu vou fazer ao invés de eu vou tirar a tensão e ela vai ficar pronto. Com esse recurso, com esse método, você pode dar a duração que você quiser para a sua nota ou para o seu acorde, né? Você conta 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2. 3. 1, 2, 3. Então, e aliando essa técnica de abafamento de corda com a batida, você vai ter uma riqueza rítmica muito grande, né? É exatamente uma coisa mais solta. Importante, batida é muito importante. É usada junto com o abafamento da corda, usada com as técnicas de dedilhado, usada com as técnicas de batida com as próprias mãos. É uma coisa fundamental para você desenvolver o seu aprendizado no violão. E para falar um pouco já que estamos falando de batida, vamos falar da batida híbrida, que é nada mais do que eu estava falando um pouco tempo atrás, que é estou batendo, estou dedilhando. Então, por exemplo, eu vou usar a batida com as mãos, com os dedos, junto com o dedilhado. Agora a batida. Perceberam que você pode juntar todas as técnicas numa coisa só e a partir daí você vai formar a sua identidade, né? Tem gente que tem uma pegada mais forte, bate mais forte, tem gente que tem uma pegada mais leve, mais delicada, mais suave, né? O bom é você ter o controle disso aí que você está fazendo, da dinâmica que você está dando à sua batida, à sua ritmada, certo? Então pronto, galera, a dica de estudo de hoje nada mais é do que a batida, né? Obviamente. Então tentem fazer os acordes que vocês já conhecem, né? Vamos lá, vamos fazer. Comecem com acordes simples, né? Para poder não complicar muito, né? Pode o Lá, pode o Ré maior, né? Se quiser passar para o Dó maior, lembrem da pestana, né? E a pestana funciona da mesma forma, você vai aliviar do mesmo jeito como quando for abafar, né? E tentem desenvolver sua batida, os seus ritmos, certo? Misturando com o dedilhado.
certo? Vamos estudar batida ritmada. Valeu, até a próxima aula de técnica. O cavalo marinho, ele é um folguedo tradicional da Zona da Mata de Pernambuco. A brincadeira tem características próprias e, além do Alto do Boi, podem ser vistos diversos personagens fantásticos do interior do estado. O cavalo marinho nasceu de artistas que têm em comum o trabalho na cana-de-açúcar. Na Zona da Mata Norte de Pernambuco, no intervalo do trabalho na lavoura de cana, inventou-se uma brincadeira. Misto de teatro, música e dança, o cavalo marinho é festa de terreiro. A brincadeira é composta por música, dança, poesia, coreografias, loas, toadas e reúne cerca de 76 personagens, todos vestidos com máscaras, fitas, espelhos. Eles estão divididos em 3 categorias: animais, humanos e fantásticos. Podemos destacar no cavalo marinho o capitão Marinho, Mateus, Bastião, o soldado da guarita, a empata samba, Catirina e Mané do baile. Os brincantes fazem apresentações nos engenhos ou sítios, na rua, em festas de santos, padroeiros. Na encenação, o diálogo se alterna com a música, que é fio condutor de toda a trama. Há um vocalista principal e outros de apoio, que são acompanhados pelo banco, cujo instrumental é formado por rabeca, pandeiro, bage, reco-reco ou ganzá. Os passos são rasteiros para levantar poeira, intercalados com saltos rápidos, vigorosos. As sambadas varam à noite, pois é uma apresentação completa e dura em torno de 8 horas sem intervalos. Essas apresentações normalmente acontecem entre os meses de julho e janeiro, com destaques para os dias de Natal, Ano Novo e Dia de Reis. No decorrer das apresentações, os brincantes, em sua maioria todos homens, assumem diferentes papéis, mediante a troca de roupa ou de máscara, com exceção dos negros Bastião e Mateus, que permanecem os mesmos durante todo o espetáculo. O auto reúne encenações, coreografias, improvisos e toadas, além de uma série de danças tradicionais, tais como o coco, o mergulhão e a dança de São Gonçalo. O espetáculo ele é narrado através de uma linguagem falada, da declamação de loas e de toadas, como são conhecidas as estrofes que integram o enredo. Os personagens, de modo geral, interagem com o público presente, sobretudo Mateus e Bastião, que, constantes em todos os atos, tecem comentários satíricos sobre a apresentação em si, sobre os indivíduos do público ou sobre quaisquer outros assuntos. Assemelha-se um pouco ao rezado e ao Bumba Meu Boi, e a outros folguedos brasileiros, bem como certas manifestações populares cênicas de Portugal, como o Boi Fingido e a Nau Catarineta. Os brincantes, na execução do festejo, dão vivas a Jesus, à Virgem Maria, a São Gonçalo e aos santos de devoção do dono da casa, onde se processa a apresentação. A estas manifestações de religiosidade católica agregam-se os pontos e honra a Jurema, entoados pelo caboclo e certos elementos do Xangô do Nordeste. Falando um pouco da musicalidade do cavalo marinho, o grupo de músicos que acompanha a brincadeira do início ao fim é conhecido como banco. Eles tocam os instrumentos e cantam as toadas. Além de cantar, eles são participantes dos momentos dramáticos, interagindo com as figuras. Eles podem fazer isso sentados, respondendo às figuras da roda ou se levantando e indo ao centro da roda, sempre em grupo. O mínimo de participantes admitidos para se brincar são 4, porém não há limite de integrantes. A formação mínima consiste de um rabequista, um bagista, um pandeirista e um mineirista.
conhecendo um pouquinho os personagens do cavalo marinho. Capitão Marinho, ele é um arquétipo do chefe político local ou proprietário de terras. Apresenta-se em geral de terno e chapéu branco. Embora outras indumentárias possam ser utilizadas, vem montado no cavalo marinho, de onde advém o nome do folguedo, embora também apresente-se a pé em certos momentos do auto. Bastião e Mateu. Negros bufões que dividem a mesma mulher, Catirina. São presença constante em diversos folguedos brasileiros, como no maracatu rural, no reisado, no bumba meu boi. Trajam um chapéu cônico coberto de fitas coloridas, blusas estampadas com motivos florais e cores berrantes em uma grossa armação feita de palhas, de bananeiras ao redor dos quadris. Tal ornamento de palhas, aliás, é recorrente em outras manifestações teatrais populares do Nordeste brasileiro, a exemplo do alto do Nego Fugido, da cidade baiana de Santo Amaro, e seria uma reminiscência da camuflagem usada pelos escravos na fuga do cativeiro. Apresentam-se como os rostos pintados de preto. Galantes e damas, figuras aristocráticas convidadas ao baile pelo Capitão Marinho. Seus trajes são ricamente decorados com fitas e espelhos e exibem amplas cabeleiras. Ao se apresentarem no alto, portam arcos decorativos e executam a dança das fitas. Folguedo de origem europeia que representa a hierarquia racial presente na sociedade açucareira. O caboclo juremeiro, entidade sobrenatural que cultua a jurema sagrada, apresenta-se portando cocares e cachimbos, apetrechos essenciais à prática do catimbó, de que se utiliza para a cura do boi. Em Pernambuco, os grupos de cavalo marinho estão concentrados na cidade de Condado, Aliança, Ferreiros, Camutanga, Itambé, Itaquitinga e Goiânia. E na Paraíba, eles estão localizados nas cidades de Pedra de Fogo, Bahia e João Pessoa. Vamos conhecer aqui os nomes de alguns mestres e grupos de cavalo marinho. Cavalo marinho do mestre Zé de Bibi, que é de Glória de Goitá, Pernambuco, onde se encontra o primeiro e único museu de cavalo marinho do Brasil. Temos o cavalo marinho Estrela de Ouro, do mestre Brio Alexandre de Condado. Temos o cavalo marinho Estrelas do Amanhã, da mestra Nice Teles de Condado. O cavalo marinho Boi Pintado, do mestre Grimário de Aliança. Temos o cavalo marinho do mestre Batista, mestre Mariano Teles de Aliança. O cavalo marinho Estrela do Oriente, do mestre Inácio Lucindo, de Camutanga, Pernambuco. Temos o cavalo marinho do Boi Maneiro, do mestre Pedro Luiz de Itambé. O cavalo marinho Boi Brasileiro, do mestre Bio Roque, de Itaquitinga. Temos o cavalo marinho Boi de Ouro, do mestre João Araújo, de Pedras de Fogo, na Paraíba. Temos o cavalo marinho Boi Matuto, da família Salustiano, de Olinda, Pernambuco. O do Bairro dos Novais, de mestre João e Pirralinho, de João Pessoa. O Estrela da Paraíba, do mestre Nélio Torres, na comunidade de Bahia, na Paraíba. Cavalo marinho no pandeiro. Ele bem lento, para vocês entenderem, tá? Vai ter que ter isso, ó, que é algo bem comum no pandeiro, né? Então é ele lento. Rápido. Lento. Rápido. Você usa dedão e aqui para dar o peteleco, ó. Movimento é esse. Então,
Bem, galera, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje, né? Um quadro em que eu tento falar alguma coisa da experiência e tento dar algumas dicas assim bem valiosas que eu adquiri durante muito tempo para os meus alunos, né? Eu gosto muito de conversar e de tentar desenvolver isso neles, né? Porque quem aprende é o aluno. Você que vai ter que absorver o conhecimento, né? E você tem que fazer isso de várias formas, né? Um professor é muito importante, um professor de música é muito importante. É aquele cara que vai lhe dar uma referência, que vai nortear o seu caminho. E é muito importante, é até um privilégio você ter um professor de música que lhe ensine, que lhe dê o começo, aquela bagagem, aquela coisa toda, né? É muito importante. Mas é muito importante também o próprio interesse, o autoestudo. Eu sempre martelo na mesma tecla, que desenvolver a sua própria forma de estudar e de aprender é o mais importante no que a gente chama de um aprendizado de criatividade, né? Você tem que estudar as técnicas, né? Já tem muita gente que estudou muito isso, que escreveu livros e que dá curso, tem professores maravilhosos aí, formidáveis, eles são muito valorosos para o aprendizado do aluno. Então, o professor realmente é uma coisa muito importante. E é aquele cara que talvez motive, que dê a responsabilidade do professor é muito grande, porque ele vai dar o exemplo ao aluno, né? E muita gente se inspira naquele cara, naquele determinado professor, e a partir dali é que segue seu caminho. Então, o professor é uma coisa que tem que ser muito valorizada, né? Em todas as áreas, na verdade. E o de música é bem particular, porque ele vai lhe passar o que ele aprendeu, ele tem a técnica de lhe passar essa forma, de uma forma bem didática, né? Então, o professor deve ser bem valorizado. E a partir daí, é o que eu venho martelando sempre a questão do autoestudo, desenvolver a própria identidade. Você tem que aprender, mas você tem que colocar a sua alma naquele instrumento, naquilo que você está tocando, né? No caso, o violão. Você tem que sentir o que você está fazendo, você tem que ter a sensibilidade para a música tomar a sua alma. É uma coisa muito abstrata de falar, mas é uma coisa bem interessante e que existe realmente, não é? E dessa forma você vai trazer para si a boa energia da música e também vai compartilhar com o seu público, seja ele qual for, seja o tamanho que for, né? Então, existe a inspiração, existe a alma da música, existem coisas que a gente também ainda não compreende muito, como aquele dia que você está e toca melhor do que outro determinado dia, a mesma coisa que você já sabe. Mas o importante em tudo que você fizer é desenvolver a própria identidade. O professor vai ser valioso, muito valioso, né? Mas a partir dele você vai aprender a desenvolver o seu próprio método de estudo, né? No futuro, o próprio método de ensino, né? Adequado ao seu andamento, à sua absorção do conhecimento. Então, com esse aprendizado e eu falei também das audições, que é muito importante você ouvir muita coisa daquilo que você está estudando, né? Ouvir ritmos diferentes, ver e ouvir músicos diferentes, é muito importante. Mas você vai ter aquele determinado músico que você diz, eita, aquele cara é demais, eu queria tocar igual a ele. Tudo bem, é bom, você vai tocar igual a um músico genial, é muito bom, você vai buscar aquilo, você vai treinar a técnica e vai chegar com certeza àquele nível, se você se dedicar àquele nível daquele professor, daquele músico, daquele violonista que você admira. Mas você não é ele, entendeu? E o mais importante é que o seu som, a sua forma de tocar, não pareça com a de ninguém. Então, como você pode conseguir isso? Você pode conseguir isso ouvindo todo mundo, né? Você vai pegar um pouquinho de cada um pouquinho daquilo, um pouquinho, e vai, na verdade, misturando aquilo na sua mente e vai derivando e criando próprias identidades, próprias células rítmicas,
acordes e sons e desenvolver a sua própria música, a sua própria musicalidade. Então, é muito importante a identidade. Não se apegue a só uma pessoa que você admira, que você tal. Todo mundo tem. Eu tenho meus heróis, né? Eu sou guitarrista, eu sou violonista, eu tenho meus heróis da guitarra, do violão. Eu, no começo, tocava músicas deles, né? Eu desenvolvia, né? Através de ouvindo, porque eu gostava do que eu estava ouvindo, eu queria fazer aquilo. Então, eu me dedicava àquilo e chegava a um ponto tal em que eu tocava igual a ele, na verdade, mas nunca igual, porque eu não vou ser aquele cara, eu vou ser outro. Eu aprendi, minha experiência de vida e de aprendizado foi outra. E a minha alma na música é outra. E isso é individual. Cada um tem a sua alma da música e você tem a sua. Não deixe ela presa, não deixe ela presa, amarrada apenas às técnicas, às formas de tocar, aquelas aulas em que são muito boas, professores geniais, né, realmente virtuosos e muito importantes, mas não se apegue só àquilo, se apegue à sua musicalidade. Não adianta você tocar uma obra de arte, né, uma coisa com milhões de notas, uma coisa que só os grandes tocam, e não ser aquilo que você gosta, não ser aquilo que lhe agrada, ou não ser aquilo que agrade ao público que você quer atingir. Então, é importante desenvolver a própria identidade. Não é nada de fazer o seu som com timbre igual. Pode ser parecido, eu gosto daquele timbre do violão, eu gosto daquele tipo de corda, eu gosto daquele tipo de pegada, mas eu não sou igual, eu vou desenvolver a minha. Então, você não pode parecer tocando violão parecendo um determinado violonista genial, flamenco, um cara, né? A gente tem milhões, eu não quero citar nenhum porque cada um tem suas preferências, suas escolhas e eu não vou citar, minha função aqui não é induzir, pelo contrário, é fazer com que você pesquise e desenvolva o seu estudo. Então pegue os violonistas aí brasileiros, tem muitos bons, pernambucanos muito bons, muitos excelentes músicos, né? E ouça, estude, né? E estude também os gringos, né? Estude a galera de fora, também são muito avançados, né? A musicalidade europeia é muito forte, né? Os próprios americanos são indústria musical sem comparação. Não é? Os ingleses fazem coisas maravilhosas, então escutem, procurem, né? Desenvolvam e achem seus próprios ídolos, achem seus próprios ídolos, achem suas referências e a partir delas desenvolvam a própria identidade. Seja você mesmo. Até a próxima aula.